processos de criptografia, eles eram normalmente utilizados para responder uma mensagem que você tinha que levar de um ponto ao outro sem a modernidade hoje que a gente tem de um aparelho celular, alguma coisa assim. Antigamente, Júlio César inventou esse disco em que ele tem são dois discos na verdade, que eles giram um concêntrico ao outro, em que eu tenho a possibilidade de fazer uma criptografia bem simples. Essa criptografia, ela é simplesmente assim, eu posso marcar duas letras. Eu posso, por exemplo, marcar a letra A no de baixo com a letra T no de cima. Ao fazer isso, eu posso escolher então uma palavra como, por exemplo, Alan, e eu vou saber que ela é A embaixo, mas em cima ela é T. E eu vou anotar T. O L agora vai deixar de ser L e vai virar E, então é TE. O A de novo vai ser o T e o N vai ser o G. Com esse processo simples, eu não carregava mais a palavra Alan, eu carregava simplesmente as letras já codificadas. Leva-se uma outra pessoa e a pessoa, para poder ler, ela teria que saber quais eram as duas letras que foram inicialmente marcadas. É um processo bem simples de explicar. O que a gente vai tentar fazer aqui, que é explicar o funcionamento da máquina Enigma. A Enigma era uma máquina que foi desenvolvida no início do século passado, isso era 1918, registra a primeira patente. Se vocês olharem aqui, isso aqui é uma máquina parecida com a máquina de escrever antiga, para quem já conheceu uma delas. Ela pesa 6 kg, ela é um pouco mais pesada que uma máquina de escrever. Ela é dotada de um teclado bastante pesado. Eu tenho que fazer muita força para poder pressionar uma tecla. E tem um segundo teclado aqui, um visor, em que cada vez que eu pressiono uma tecla aqui, sai uma letra lá em cima com uma iluminação, que seria a inserção da mensagem, e aqui nós teríamos então a codificação dessa mensagem. Essa máquina, ela foi usada pela Luftwaffe, que seria a Força Aérea Alemã. Nós sabemos disso pela etiqueta que ela existe de identificação aqui. A letra A indica isso, e aqui nós temos o número de série e o fabricante dela. Pelo tipo de máquina, acredita-se que ela tenha sido usada em meados da guerra, em 1942. Esse tipo de máquina era um tipo de máquina com 3 rotores. Esses 3 rotores, eles eram os rotores utilizados em 3 casas, sendo que este modelo ele ainda tinha mais 2 rotores sobressalentes, então seriam 5 rotores numerados, de 1 a 5. A gente tem aqui um exemplo que a gente poderia mostrar, em que teria um rotor já em um estado bastante deteriorado, mas que tem em números romanos a indicação de que ele é o rotor 5. Eu teria que então fazer a seleção dos 3 rotores dentre os 5, e além disso, devido a uma tabela que era distribuída mensalmente, no dia, por exemplo, hoje é dia 22, então eu teria que ir lá no dia 22 e descobrir quais eram os 3 rotores e em que posição eles iriam. Cada rotor, ele tem 26 posições demarcadas por numeração. Além disso, de eu ter uma posição visível aqui, em que ao baixar a tampa aqui eu posso verificar na parte superior, dentro, na parte interna, eu ainda tenho um segundo anel em que ele é deslocado outras 26 posições. Essas 26 posições seriam uma segunda forma de codificar. Então seria mais ou menos assim, a parte dos rotores. Eu tenho 5 rotores, que eu tenho que escolher 3. Destes 3 que eu vou escolher, eu tenho que ainda saber quais as posições possíveis das 3 aqui. Cada anel interno de cada rotor tem que ser setado 26 vezes. Então eu já tenho a seleção dos rotores, a colocação deles, os 26 anéis internos de cada um deles, e todo dia, além dessas informações, o operador da máquina tinha que saber qual era a posição inicial, que eu teria que saber aqui. Eu poderia botar uma sequência de 3 posições, uma para cada um desses rotores. Ainda assim, não contentes talvez com a criptação que estava, a cifragem que estava sofrendo essa máquina, foi introduzido, logo depois que foi passado para domínio militar essa máquina, esse painel de plugs elétricos aqui. Esse painel de plugs elétricos, ele conecta sempre 2 letras através de um fio elétrico. Então, nesse caso aqui, eu posso mostrar que eu tenho a letra W
e a letra U conectadas por um fio. Esse plug eu também posso trocar ele de lugar. Todo dia de manhã o operador tinha que também saber a cada fio qual era a ponteira de um lado e de outro. Então só revisando, seriam 5 rotores, escolhe 3, coloca os anéis internos de cada um dos 3 em seus números predeterminados, coloca a posição inicial de cada rotor aqui no eixo, pluga os fios aqui, sempre com 13 possibilidades para cada um dos fios. Somando tudo isso de uma forma que fica um pouco difícil de explicar, a gente teria mais de um sextilhão de possibilidades. Isso é uma máquina que, teoricamente, até nos dias de hoje, é bem difícil a gente conseguir decriptar qualquer coisa. Eu preciso fazer essa decriptação de posse de alguma dica. E é aí que talvez tenha sido o erro, alguns chamam de arrogância dos alemães. Tão confiantes que estavam, não tinham mais, então, um cuidado talvez tão severo como deveriam ter com as suas mensagens. Como é que se dava o processo, então, de uma mensagem? Todo dia de manhã, o operador tinha que setar a sua máquina nas posições pré-determinadas por um livro que ele recebia mensalmente, que tinha 30 posições, uma para cada dia, de todos esses itens que eu terminei de falar. Se um oficial viesse tentar transmitir uma mensagem, ele passava para o operador essa mensagem. Essa mensagem, então, seria digitada por um operador e uma segunda pessoa, ela tinha que anotar todas as letras que iriam aparecer no painel luminoso. De posse dessa já mensagem criptografada, se dirigiu ao operador de rádio, e o operador de rádio, de posse de um telégrafo original como este, ele tinha que passar essa mensagem já cifrada, letra a letra, em código Morse. Então ele tinha que pegar e passar cada uma daquelas letras cifradas por rádio para o outro posto que deveria receber a mensagem. Do outro lado, fazia esse processo inverso. Ouvindo a cifragem, se anotava, convertia para letras e vinha na máquina. Essa máquina deveria ser colocada exatamente na mesma posição que a primeira, conforme o livro que era entregue para cada operador uma vez por mês. Feito isso, ele iria digitar a cifragem aqui e do outro lado ele iria ter então aquela mensagem original digitada pelo oficial que gostaria de ter mandado essa mensagem. Além disso aqui, ser uma máquina por si só muito interessante, tinha algumas outras peculiaridades. Com medo de serem alvo, já que isso aqui produz uma luz no campo de batalha, eles criaram alguns mecanismos para tentar proteger o operador. Essa caixa, ela tem 3 posições, a fechada, a aberta, como a gente está vendo aqui, e ela ainda pode ser colocada na posição de operação, que é para tentar fazer o quê? Desculpa. Que é para tentar fazer o quê? Reduzir a área em que se possa verificar as luzes. Então, realmente só quem estivesse à frente ou aqui da lateral poderia ver. Não ainda contentes com isso, foram instalar um dimmer, que seria para reduzir a intensidade luminosa das lâmpadas. Ainda assim, com medo de levar um tiro, provavelmente, eles pegaram e instalaram aqui para o operador poder colocar uma espécie de acrílico fumê para que então tornasse ainda menos brilhante a luz dessa imagem das letras codificadas. Uma outra peça que a gente tem aqui, eu vou virar um pouquinho para vocês verem, eu não sei se vai dar para ver depois. Isso aqui foi retirado, assim como está, de um iate. O iate dos oficiais alemães é famoso e tem registros fotográficos dele na internet, vocês podem verificar depois. Um dos escritórios de catalogação dos espólios da guerra, em inglês, ele colocou lá como sendo um rotor retirado do iate Grill. Grill era o iate dos oficiais, em que nós temos um dos frequentadores dele é Hitler. E aqui dizia a palavra Hitler. Isso quer dizer que este rotor possivelmente deve ter transmitido instruções dadas diretamente pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial. Essa é a terceira peça dentre as 3 que a universidade adquiriu junto a um restaurador chamado Tom Pereira, é um professor emérito da Universidade de Montclair, nos Estados Unidos. E ele conseguiu obter esta máquina que estava em um basement, num porão de um alemão. Ele conseguiu encontrar ele pondo anúncios em jornais, dizendo que estava procurando peças da Segunda Guerra Mundial.
Essa peça foi, então, identificada, o professor Tom foi à Alemanha, identificou ela como original, e ele simplesmente perguntou, mas o que você está fazendo com essa peça aqui no seu porão? Já um senhor muito velhinho, explicou para ele que logo depois da guerra as coisas iam sendo deixadas pelo caminho, né? O pessoal em fuga, e ele olhou isso aqui e pensou, isso aqui um dia ainda vai valer alguma coisa, eu vou guardar comigo. E acho que ele teve sucesso nessa empreitada. Ele guardou, o professor Tom Pereira restaurou, a gente vai poder fazer uma demonstração, ela está funcional. E dentro das comemorações do centenário de Alan Turing, junto com o recurso do Ministério da Educação, a gente conseguiu obter e trazer ela para cá.